Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou continuar falando a respeito de língua portuguesa, é claro, mas eu vou falar a respeito de algumas expressões do nosso idioma. O nosso idioma, todo mundo sabe, é rico em metáforas, é rico em vocabulário, mas hoje eu vou falar um pouquinho só a respeito daquela riqueza que nós temos em relação às expressões. Ovelha negra, acabar em pizza, enfim, todo mundo conhece uma ou outra expressão, também acaba utilizando, uma ou outra expressão, e hoje no nosso vídeo eu vou falar de 5 expressões bastante utilizadas no nosso idioma e que com certeza vocês conhecem. Santo do pau oco. Hoje nós utilizamos a expressão santo do pau oco para falar de pessoas dissimuladas, mas a origem dessa expressão é histórica e bem subversiva. No auge da mineração no Brasil, no período colonial, os impostos sobre o ouro e outros metais e pedras preciosas eram altíssimos. Então, para burlar esse esquema, imagens santas de madeira oca eram produzidas e depois eram recheadas de bens preciosos, como ouro em pó, por exemplo. Desse modo, era possível passar pelas casas de fundição sem pagar os abusivos impostos à coroa. Não é à toa que uma imagem sagrada que esconde um metal vil desse jeito virou sinônimo de falsidade e de hipocrisia. Imaginem vocês, disfarçar um santo, deixar oco por dentro para colocar ali ouro e, fazendo isso, desviar da cobrança de impostos. Ovelha negra. A expressão ovelha negra é bastante usada não só no Brasil para designar alguém que destoa de um grupo que não se encaixa por causa de diferenças. Quando usamos a expressão ovelha negra da família, nós estamos falando daquela pessoa que é diferente, do resto dos seus parentes. Por exemplo, aquele filho tido como rebelde ou aquele que destoa de suas atitudes e visões de mundo tidas como errôneas. A expressão ovelha negra surgiu com o pastoreio. Apesar da maioria das ovelhas serem brancas, às vezes nascia um espécime preto, que era mais difícil de cuidar e que também não acompanhava os outros animais. Olha só que coisa! A preferência pela ovelha branca também tinha valor econômico, já que a lã branca podia ser tingida de uma maneira mais fácil e assim tinha mais valor no mercado. O motivo do significado negativo também dessa expressão vem de antigas crenças de algumas religiões pagãs. Segundo essas crenças, todos os animais pretos eram maléficos e também, muitas vezes, eram sacrificados em homenagem aos deuses. Olha só a curiosidade em relação, então, à expressão ovelha negra. Acabar em pizza. Essa expressão bastante utilizada no meio político é bem conhecida por nós. Quantas vezes vimos uma situação mal explicada acabar em pizza, ou seja, sem que ninguém fosse punido ou responsabilizado? Por incrível que pareça, a origem dessa expressão não veio da política, e sim do futebol. Aconteceu na década de 60, quando alguns cartolas palmeirenses ficaram 14 horas seguidas trancados numa reunião, discutindo e brigando. No final, estavam todos mortos de fome, então resolveram ir a uma pizzaria onde pediram 18 pizzas gigantes e muito chopp. Depois de toda aquela comilança de bebida, todo mundo foi para casa, as brigas acabaram e não houve mais discussão. Esse episódio foi documentado pelo jornalista Milton Perucci na Gazeta Esportiva com a seguinte manchete: crise do Palmeiras termina em pizza. Vejam só vocês, Curiosidade, a questão aí veio do futebol e não da política. Rodar a baiana. Quem roda a baiana é o tipo de pessoa que não leva desaforo para casa. Rodar a baiana significa fazer um barraco, tirar satisfações de forma geralmente escandalosa. Quando você se deparar com aquela pessoa barraqueira que roda a baiana por qualquer coisa, lembre-se das baianas do Carnaval do Rio de Janeiro. Sim, porque a expressão não veio da Bahia, como se possa imaginar, e sim dos desfiles de Carnaval do século XX, onde as baianas eram figuras de destaque. Já naquela época, elas enfrentavam um problema nada fácil de lidar. Alguns rapazes tascavam beliscões nos bumbuns das moças, que não tinham como se defender. E para colocar um fim nessa situação bastante desagradável, alguns capoeiristas passavam-se por seguranças delas e se fantasiavam de baianas para vigiar esses rapazes aí. Resultado, no primeiro sinal de desrespeito, aplicavam um golpe de capoeira.
O público que assistia ao desfile nem sabia aquilo que estava acontecendo, só viam as baianas rodarem para um lado e para o outro. Olha só a origem da expressão, hein? Olha o passarinho. Essa expressão vem do século XIX, quando a fotografia foi inventada. Nessa época, a tecnologia das câmeras fotográficas ainda engatinhava e a impressão da imagem no filme era bem lenta. As pessoas que iam ser fotografadas tinham que ficar paradas por até 15 minutos até que a imagem fosse impressa pela máquina. Se isso era desagradável para os adultos, para as crianças então era bem mais difícil. Foi então que eles tiveram a ideia de pendurar uma gaiola de passarinho atrás dos fotógrafos, para que o bichinho chamasse a atenção dos pequenos e eles ficassem imóveis. A expressão então ficou bastante conhecida e até hoje é utilizada toda vez que a gente vai tirar uma fotografia. Então, olha o passarinho, isso já é tradicional aqui na nossa língua portuguesa. Bom, eu sei que a nossa língua tem muito mais expressões, mas essas foram as 5 que eu reservei para o vídeo de hoje. E se você gostou, já deixa o seu like e compartilha esse vídeo com a maior parte de amigos que você puder, tá ok? No próximo vídeo eu volto com mais dicas de língua portuguesa e curiosidades sobre a língua. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!